passados 132 anos da Lei Áurea, a escravidão terminou? No papel, sim, mas em pleno século XXI, ainda temos casos de abuso e exploração no Brasil. Muitos empregadores ainda submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão, jornadas exaustivas e condições degradantes. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a chamada lista suja, onde constam os nomes dos empregadores que praticaram trabalho escravo. O programa de hoje fala sobre a fiscalização, as punições para empresas e empregadores que exploram trabalhadores, o direito de quem é vítima e como isso se relaciona com uma garantia expressa no artigo 5º. A nossa Constituição garante o direito à vida e à liberdade. Também determina que ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano. Sobre esse tema, eu converso via Skype com a advogada Daniela Tognoli, que é professora de Direito Penal em Minas Gerais, e com Rafael Garcia Rodrigues, que é procurador do Trabalho no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Daniela, a gente viu que a Constituição ela proíbe tratamento humano ou degradante. O trabalho análogo ao de escravo se enquadra aí? Quais são as principais características dele? Com certeza se enquadra. E de forma que, do meu aspecto de visão aqui do campo penal, houve uma contribuição muito grande para essa compreensão da gente a partir de 2003, porque até então o Código Penal, que desde 1940 já tipificava a conduta, né? Apenas mencionando a condição análoga à do escravo, em 2003 houve uma alteração no Código Penal que trouxe para a gente o esclarecimento da extensão desse termo, né? Ou seja, uma condição análoga à de quem já foi escravo. Então, o Código Penal acrescentou elementos muito importantes para a gente, de forma que hoje essa condição, essa situação degradante, né, que vai se opor ao princípio da dignidade da pessoa humana, ela é entendida como aquele sujeito que é submetido a um trabalho forçado, a uma jornada exaustiva, né? Há condições degradantes de trabalho, né? Falta de dignidade para trabalhar, a restrição da liberdade de ir e vir, né? E a gente vê exatamente que esse conceito aí, ele vai abranger o que a gente constata na prática. Pois é, procurador, vamos falar então agora dessa lista suja aí. Explica pra gente como que esse cadastro funciona. Toda a comunidade jurídica, toda a sociedade brasileira, em especial aqueles tanto entes públicos quanto privados que se hermanam na luta, no enfrentamento ao trabalho escravo, reagiram com muita felicidade ao julgamento da DPF 509 pelo Supremo, que de forma unânime reconheceu a constitucionalidade da lista suja, que é um dos mecanismos mais efetivos no enfrentamento a esse crime, a essa conduta ilícita, na medida em que o empregador lá submetido à lista suja, ele passa a ter seu nome exposto a toda a sociedade e assim submete-se a sanções que podem ser desde a negativa de financiamento por bancos públicos e também privados, até mesmo o boicote por parte de consumidores de seus produtos, tendo em vista a conduta inadmissível por ele praticada. E quanto tempo o nome dessa empresa, desse empregador, fica na lista suja? Fica por 2 anos. É preciso destacar a completude de toda a portaria, que estabelece a inserção do nome daquela empresa ou pessoa física somente após esgotados todos os procedimentos administrativos que conferem contraditório, ampla defesa àquele flagrado explorando trabalhadores em condição análoga à de escravo. E a lista suja é reconhecida pela ONU, pela OIT, como um dos mecanismos, como uma das boas práticas, como um dos exemplos que o Estado brasileiro dá no enfrentamento do trabalho escravo. E, portanto, é absolutamente salutar, sob todos os pontos de vista, a manutenção da lista suja e o seu reconhecimento como importante instrumento
para a proteção dos produtores brasileiros, da sociedade em geral e dos trabalhadores. E é uma grande punição, né, doutora Daniela, já que é uma publicidade totalmente negativa para quem usa esse tipo de trabalho, né? É sim, com certeza, ter, né, o nome da empresa, ter identificação aí publicizada é uma ferramenta, sim, de inibição. Mas a gente ainda tem que ficar atento porque estamos acostumados na esfera criminal a perceber que todas as vezes que o Estado se organiza no combate a uma determinada conduta criminosa, em seguida nós vamos ter a reformulação dos meios métodos, ou seja, o modus operandi de se praticar o crime, né? Então, uma questão que temos que ficar atento é isso. Então, no mundo empresarial, a existência da pessoa jurídica como sujeito de direito, né, que é uma ficção jurídica, mas juridicamente tem existência e pratica atos, ele já é um fenômeno que possibilita aí meios que vão viabilizar reformulações. Então, hoje você tem uma empresa com nome X, que hoje está identificado nessa lista, mas nós podemos formar um grupo diferente de empresários, nós podemos denominar novamente, nós podemos mudar o local. E esse ponto é que eu penso que temos que ter muita atenção, né, em manter a fiscalização. E nisso temos a ajuda muito já de um sistema que vem sendo desenvolvido através do combate à lavagem de dinheiro, o crime organizado, porque são criados sistemas justamente para se marcar, para se seguir aquilo que já está identificado como elemento, seja de um grupo de organização criminosa, né, seja de uma conduta criminosa. Por quê? Porque assim você vai mapeando os passos, né, e não permite ou tenta não permitir que o modus operandi, né, a pessoa jurídica em si que está exposta, ou mesmo os sócios que constituem aquilo, sejam modificados para dar uma nova roupagem, mas o crime em si continuar. E o trabalho análogo ao de escravo ainda é realidade em algumas regiões do país. Os registros apontam crescimento. O número de trabalhadores mantidos nessas condições foi o dobro do número de pessoas resgatadas. Essas fotos registraram a forma desumana como 6 trabalhadores eram mantidos em uma zona rural do município de Coronel Domingos Soares, no sudoeste do Paraná. Eles foram resgatados em novembro do ano passado por uma força-tarefa formada por fiscais do Ministério da Economia, integrantes do Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal, que constataram que as pessoas que trabalhavam na extração de madeira viviam em condições análogas a de escravo, em alojamentos precários, sem condições mínimas de higiene. Com a fiscalização, o empregador pagou a rescisão de contrato e assinou as carteiras de trabalho dos empregados libertados. Casos como esse não param de crescer. Em 2019, foram denunciados 1.213 casos de trabalho análogo à escravidão, 86 a mais que o registrado em 2018. Este ano, apesar das restrições por causa da pandemia do novo coronavírus, os fiscais resgataram até junho 231 trabalhadores que viviam e trabalhavam em condições desumanas. Nos últimos meses, a quantidade de pessoas resgatadas dobrou. Já são 462 trabalhadores resgatados em 2020. Atualmente, há 1.700 procedimentos em investigação nas 24 procuradorias regionais trabalhistas do país, envolvendo trabalho análogo à escravidão, aliciamento e tráfico de trabalhadores para a escravidão. O trabalho escravo é uma violação de direitos humanos. 55 mil trabalhadores já foram libertados dessa situação no Brasil. O perfil deles geralmente é o mesmo. São pessoas que saem de casa rumo a grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida e acreditam em falsas promessas de trabalho. Por isso, o Ministério Público Federal, Polícia Federal e auditores do trabalho fazem parte de grupos para mapear os locais onde há uma grande incidência de trabalho escravo. Procurador, como inverter aí essa balança e aumentar o número de pessoas resgatadas também? A única forma de nós diminuirmos, né, de nós encerrarmos, erradicarmos, é a construção de uma política pública complexa e que tenha aumento de investimentos destinado aos órgãos de repressão, aumento, e assim, obviamente, aumento das equipes que participam dos grupos móveis,
impossibilitar que haja contingenciamento dos valores destinados a essa repressão, aumento de políticas ou geração de políticas públicas de prevenção, sobretudo o mapeamento daquelas localidades da onde, com o maior número de trabalhadores escravos egressos, que não por acaso também se situam em regiões de menor IDH, de mais baixo IDH no país. Enfim, há que aprimorar esta política pública existente no Brasil hoje, que é reconhecida internacionalmente como um modelo de repressão ao trabalho escravo, mas ficar atento aos momentos como esse, em que nós temos retrocessos de direitos, sobretudo no campo dos direitos sociais, em que há maior liberalização de certas práticas, e observar que o trabalho escravo é um fenômeno que ele também se dá conjugado com outras atividades. Doutora Daniela, e o trabalhador? Ele muitas vezes se submete sem nem ter a consciência ali que está sendo submetido ao trabalho escravo? Já vou até emendar aí com o que o doutor Rafael observou, que eu achei muito importante essa questão de como o trabalho escravo está atrelado a atividades que, por si, na sua essência, já são ilegais também, né? Porque quando você tem uma lista para expor empresas, organizações, empregadores de uma forma geral, né, que utilizam o trabalho escravo, você tem, de certa forma, um pressuposto de que eles estavam aparentemente agindo com legalidade, mas utilizavam do trabalho escravo. Essa situação descrita pelo Dr. Rafael, ela é mais grave ainda, porque já não se tem desde o início preocupação nenhuma com a questão de legalidade. Também outro aspecto que o Dr. Rafael ressaltou muito bem é a questão do empobrecimento. Neste momento, inclusive, podemos dizer, esse ano de 2020, em razão da pandemia, isso vai repercutir muito. Nós tivemos um empobrecimento repentino, ainda maior da população. Muitas pessoas passaram a morar nas ruas, né? E morador de rua, esse recente morador de rua, é um sujeito, vamos dizer assim, né? um candidato, vamos dizer, a se submeter a esse tipo de trabalho, porque mais do que tudo, estamos dizendo de subsistência, e as pessoas, quando elas chegam nesse limite, elas realmente se submetem. E a denúncia ajuda a coibir empregadores que praticam trabalho escravo? Esta é uma das perguntas enviadas para a nossa equipe. Como qualquer cidadão pode denunciar casos de trabalho escravo? Procurador, como podem ser feitas as denúncias? As denúncias, elas devem ser feitas a todos os órgãos envolvidos na repressão ao trabalho escravo, ao site do Ministério Público do Trabalho, à Auditoria Fiscal do Trabalho, no site do Ministério da Economia, às polícias, aos sindicatos. Na área rural, a Comissão Pastoral da Terra é muito capilarizada e é tradicionalmente a entidade que fornece o maior número de denúncias no âmbito rural. Enfim, é necessário a vigilância e a certeza de que esse tipo de conduta deve ser reprimida com a máxima energia. E quais são os direitos desse trabalhador? Vamos a mais uma pergunta. As vítimas de trabalho escravo podem pedir reparação de que forma? Doutora Daniela, de que forma pedir essa reparação? Através de todo esse trabalho que vem sendo feito, que vai resultar nessa lista, né, que vai sujar o nome daqueles que assim procedem, resultante disso, nós vamos ter aí elementos e provas, né, de que os fatos tenham ocorrido e que eles caracterizam esse trabalho escravo. Porque a reparação, a indenização, ela vai para o âmbito civil. E aí, essa reparação civil, ela existindo, a solicitação dela, ela vai buscar verificar a relação que há realmente da efetivação dessa conduta no desrespeito, né, ao que essa pessoa foi submetida. Então, se a pessoa tinha uma remuneração muito abaixo, né, do que deveria ser praticado para aquela atividade, você teria a ideia de que você precisa ajustar essa diferença e nós teríamos aí uma questão material. Mas esse aspecto aqui da condição análoga ao trabalho está muito próximo e enfatiza muito o dano moral
a humilhação, a diminuição da condição humana. E penso que é um dano moral muito diferente do que vem sendo aplicado e refletido na justiça de uma forma geral, porque é um dano que atinge não apenas aquele sujeito que se submeteu, é algo que atinge, que ofende a estrutura social, ofende a Constituição. Então, essa pessoa ela vai buscar aí qualquer reparação contra quem causou esse dano, ou seja de forma ativa e até mesmo omissiva, ou seja, aqueles que lavam as suas mãos e permitem muitas vezes que isso permaneça e se desenvolva, né? Temos os aliciadores, é uma cadeia aí de relações jurídicas perversas. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre o trabalho análogo ao de escravo e a chamada lista suja de empresas que submetem trabalhadores a condições degradantes. Sobre esse tema, eu converso via Skype com Rafael Garcia Rodrigues, que é procurador do trabalho no Rio de Janeiro, e com a advogada Daniela Tognoli, que é professora de Direito Penal. E a gente já falou sobre as vítimas desse tipo de trabalho, mas o que acontece com o empregador que usa essa prática criminosa? Vamos a mais uma pergunta. O dono de uma empresa que pratica trabalho escravo pode ser preso? Doutora Daniela, além de ficar com o nome sujo, o que pode acontecer com esse empregador? Esse empregador, ele pode também, né, vir a sofrer as sanções penais que nós temos no Código Penal, o artigo 149, né, que vai falar justamente da redução à condição análoga de escravo, e que nos traz os elementos para essa compreensão, que vai prever uma pena de 2 a 8 anos. Então, é um crime considerado de grave potencial ofensivo, de forma que esse crime, e qualquer outro no caso aqui, quando a gente chega e vê ele acontecendo, essa pessoa que submete o outro ao trabalho escravo, ela pode ser presa em flagrante, mas não apenas. Também pode aí passar pela situação de ter uma prisão preventiva decretada por essa pena aí de 8 anos. Hoje já é possível termos a prisão preventiva também. E sobre a prisão em flagrante, eu quero chamar a atenção, porque normalmente nós esperamos que as autoridades, em especial as polícias, elas realizem as prisões. Mas a prisão em flagrante, ela pode ser praticada por qualquer cidadão. E outra questão também que eu quero deixar aqui registrada é essa possibilidade dos próprios sujeitos submetidos, né, se organizarem no sentido de dar uma voz de prisão em flagrante, que o efeito jurídico dele é justamente o seguinte: eu, Daniela, não consigo prender uma pessoa, não adianta, né? Eu não tenho as condições, o treinamento para isso. Mas se eu dou voz de prisão em flagrante porque vejo alguém praticando um crime, essa flagrância, ela fica válida para efeitos jurídicos penais, de forma que a autoridade, posteriormente tomando conhecimento, a depender do tempo que nós temos, essa flagrância ela vai ser mantida e nós teremos a prisão em flagrante, que nós sabemos que pode ocasionar aí a manutenção desse sujeito preso até o final do processo penal. E quais são as provas, procurador, que a pessoa deve reunir ali? A doutora Daniela falou do próprio empregado que desconfia ali, dá essa voz de prisão. Se ele desconfia, que tipo de prova ele deve reunir, ou a pessoa que quer fazer essa denúncia? O mais importante é que a pessoa faça comunicação aos órgãos de repressão, que ela consiga se conectar hoje via celular, mandar recado para algum parente, narrando as condições em que está inserido, as condições a que está submetido, é o suficiente para que seja dado início à ação de repressão. Nós temos, felizmente, uma condição de atendimento rápido de chegar rapidamente ao local, de mobilizar rapidamente a estrutura do Estado para que seja feita a caracterização, a configuração do trabalho escravo e apenar
aqueles que praticam a conduta, seja no âmbito criminal ou no âmbito civil. Eu acho importante destacar que, para além das consequências criminais, que sem dúvida são fundamentais para a repressão da exploração do trabalho escravo, é imperioso que haja uma repercussão econômica à empresa ou à pessoa física. Salvo um caso de alguém profundamente sádico, o trabalho escravo, a exploração de alguém, exploração de pessoas em condição análoga de escravo, ela se dá por um interesse econômico. E, nesse sentido, o desestímulo a esta prática, ela é alcançada na medida em que as ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho são ajuizadas e ali há o estabelecimento de multas vultosas a título de dano moral coletivo, alcançando dezenas de milhões de reais. E é preciso reforçar a vigilância e estar atento a novos casos? Vamos a mais uma pergunta. Quem fiscaliza os casos de trabalho escravo no país? Procurador, como é feita essa fiscalização? O Ministério Público do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Trabalho, elas se reúnem ao compartilhamento de dados e é construído um cronograma para fiscalizações ordinárias de atividades econômicas que são já costumeiramente usuárias e praticantes do crime de redução da pessoa à condição análoga de escravo. Da mesma forma, também é feito uma análise em regiões de grande vulnerabilidade, em que há muita vulnerabilidade social, e empreendidas ações fiscais naquelas localidades. Por outro lado, as denúncias continuam tendo um papel fundamental na organização dessas atividades de repressão, na construção dessa política pública que existe no Brasil já desde 2003, com os grupos especiais de fiscalização móvel, compostos pelo Ministério Público do Trabalho, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, pelas polícias rodoviárias federal ou Polícia Federal, e também com a participação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. E tem equipe suficiente? Qual é a maior dificuldade nesse trabalho de fiscalização? Bom, as dificuldades são várias, né? Muitas vezes nós, sobretudo no ambiente rural, já demos exemplo recente da Amazônia, mas imaginemos, alcançar as frentes de trabalho num ambiente tão difícil quanto a Amazônia, envolve uma logística considerável, conhecimento da área. Então, no ambiente rural, a localização dos pontos em que ocorre a exploração do trabalho escravo é um das características que dificultam a atuação. No ambiente urbano, também é pulverizado, não existe a visibilidade clara da exploração, então é difícil também fazer o rastreio da conduta e, por isso, volto a insistir, a denúncia é fundamental. E quanto mais completa ela se dá, mais fácil se torna a nossa atuação. E o que dizer em relação ao valor do pagamento que o trabalhador recebe? Vamos conferir mais uma pergunta enviada para a nossa produção. Pagar o trabalho com salário abaixo do mercado e obrigar o funcionário a trabalhar além da jornada pode ser considerado trabalho escravo? Doutora Daniela, isso caracteriza também o trabalho análogo ao de escravo? Apenas o aspecto da remuneração ou do tempo de permanência no ambiente de trabalho em si não caracteriza essa analogia que fazemos ao trabalho escravo. É um conjunto de situações, na verdade, que vai nos indicar que aquilo ali já está abusivo a ponto de considerarmos, né, essa agressão à personalidade humana, à dignidade da pessoa humana. Então, veja, nós temos o trabalho escravo que sequer é remunerado, né? Então, o baixo valor de remuneração
com outras condições adequadas de trabalho, por si só não pode ser, porque acabamos de dizer que estamos e vivemos há muito tempo numa situação em que temos uma parcela da população muito empobrecida. Então, acaba que, mesmo que as leis trabalhistas se esforcem para manter patamares de remuneração, na prática, isso muitas vezes realmente não é possível e as pessoas preferem receber menos a não receber nada, não ter trabalho. Então, essa é uma lógica que acaba primando no mercado de uma forma geral. Então, a remuneração por si só, não. Embora ela vá ter que ser enfrentada sob a perspectiva trabalhista, né? É uma questão trabalhista. Agora, sob essa perspectiva do trabalho escravo, de fazer uma analogia a isso, nós vamos somar a remuneração, porque normalmente, como o doutor já observou, a questão dessa exploração está relacionada a um ganho econômico maior, então, obviamente, nós vamos esperar que todas as condições fossem inadequadas, menos a remuneração, né? A remuneração fosse boa. Então, ela soma, assim como essa permanência excessiva no ambiente de trabalho, que se for só isso também, por si só não caracteriza, porque também é uma questão trabalhista. Nós já temos regras trabalhistas que buscam solucionar, né, a questão aí da retribuição ou da adequação de uma jornada de trabalho. Configurado aí o trabalho análogo ao de escravo, procurador e esse trabalhador resgatado, que tipo de apoio tem que ser oferecido a ele? Esse é um dos pontos-chave, né, da repressão e também da prevenção do trabalho escravo. Infelizmente, hoje, no Brasil, resgatado o trabalhador escravo, ele é inserido no seguro-desemprego, numa modalidade especial chamada resgatado do trabalho escravo, e ele tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego. Basicamente, se encerra aí a política pública de amparo do Estado brasileiro àquele trabalhador que sofreu essa das mais perversas consequências de toda a nossa estrutura social. Bom, o que precisava fazer? Precisava uma rede de apoio através dos CRAS, dos CREAS municipais, para que esse trabalhador fosse absorvido pelo mercado formal de trabalho, que ele pudesse ser qualificado. E aí nós deparamos com várias dificuldades que são a própria estrutura da nossa sociedade. Então, toda essa repressão ao trabalho escravo e, sobretudo, a sua prevenção, impõe a todos nós brasileiros, como sociedade, reflexão de que sociedade pretendemos, de que sociedade queremos. Se é a sociedade prevista na Constituição, como, na verdade, é um mandamento único que nós devemos atender, essas condutas devem ser repensadas, devem ser reprimidas e o Brasil tem que adotar, para além das medidas que até hoje adotou, também uma política pública efetiva de prevenção a esse crime. Bom, e com esse recado tão importante, o programa de hoje chega ao final. Doutora Daniela, doutor Rafael, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.